Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um módulo de orientações para treinamento no voleibol, direcionado para o treinamento de levantadores. Este é o módulo 10, que vai abordar a estratégia de jogo e decisão sobre os levantamentos. A ideia desse módulo é entender e aprimorar a estratégia de jogo de um levantador. De forma simplificada, nós podemos dizer que o levantador tem duas funções básicas dentro de uma equipe. A primeira é fazer um bom levantamento e a segunda é fazer a escolha correta de qual levantamento deve ser efetuado. Como nós vimos nos módulos 8 e 9, nós procuramos atender a primeira prioridade, de como fazer um bom levantamento através de exercícios práticos. E agora, nesse módulo 10, nós abordaremos a segunda prioridade, que é a escolha de qual levantamento deve ser feita em cada situação de jogo. Eu sou o Júlio Passini Neto e você pode ver os demais módulos de treinamento em voleibol no blog www.prepvolei.com.br. Desta forma, esse módulo 10, Estratégia de Jogo e Decisão sobre os Levantamentos, ele abordará os seguintes conteúdos. Primeiro, as estratégias de jogo de um levantador, ou seja, eu procurar entender quais são as possibilidades que o levantador tem para influenciar a forma de jogo da sua equipe. Segundo, para isso também deverá ter uma boa comunicação com seus atletas e também conhecer as características dos atletas em quadra. Tá? Com relação a esse aspecto de comunicação, para implementar a melhor estratégia de jogo será necessária uma boa comunicação com os atacantes anterior a cada ponto disputado. Já com relação às características dos atletas, serão necessários o conhecimento das características dos seus atacantes, ou seja, onde o levantador deverá adotar uma estratégia para cada jogada alinhada com essas características e também o conhecimento das características do bloqueio adversário. Por esse conhecimento terá um papel importante na definição da melhor estratégia de cada jogada que o levantador deve fazer. E também veremos quais exercícios de repetição em quadra ajudarão no processo de decisão sobre os possíveis levantamentos. Para nos situarmos em relação aos módulos de treinamentos para levantadores que nós já vimos, nos módulos 6 e 7, nós vimos os treinamentos físicos para um levantador, treinamentos de força específica e treinamentos de força de arranque e salto em quadra. Nos módulos 8 e 9, nós vimos os treinamentos técnicos do levantador, que foram os treinamentos de fundamentos para o levantamento correto e os treinamentos para aprimoramento dos levantamentos. E agora, como último módulo, nós veremos essa estratégia de jogo e decisão sobre levantamentos, que é o módulo tático. Para que tenhamos um bom entendimento da escolha sobre qual levantamento deve ser feita em cada situação de jogo pelo levantador, vamos avaliar nesse módulo os 5 aspectos da estratégia de jogo que eu considero importante que o levantador deva dominar nesse processo de decisão. O primeiro aspecto refere-se ao tipo de levantamento e estratégia de jogo. As jogadas ofensivas que a equipe desenvolverá durante o jogo são determinadas pelo levantador. Portanto, será o responsável por direcionar a estratégia de jogo definida pelo treinador da equipe. O levantador deverá escolher para cada levantamento a ser efetuado, basicamente a sua velocidade e a altura do levantamento, bem como a direção do levantamento para definir onde serão realizados os ataques. Desta forma, ao executar as jogadas, os levantadores do voleibol devem aprender uma série de maneiras de entregar a bola aos seus atacantes. Eles podem, por exemplo, optar por executar ações ofensivas mais lentas, dando bolas mais altas para os seus rebatedores atacarem, ou eles podem escolher usar um ataque mais rápido, distribuindo bolas baixas e mais rápidas para os seus atacantes. O segundo aspecto a ser considerado é relativo à comunicação com os atacantes. Os levantamentos são efetuados com auxílio de sinais manuais para os atacantes, para dizer quais levantamentos seguirão após o saque. O terceiro aspecto importante é referente a características dos atacantes. É muito importante que o levantador procure fazer um levantamento ideal para cada atacante, porque cada atacante tem uma determinada necessidade, uma preferência para conseguir uma máxima performance no seu ataque. O quarto aspecto importante é relativo às características do bloqueio adversário, porque o bloqueio adversário pode apresentar algum ponto fraco, principalmente em termos de altura ou em termos de impulsão,
e o levantador procurar buscar esse ponto fraco do bloqueio para a escolha do seu levantamento. E como último aspecto que nós vamos verificar é relativo à decisão e escolha do levantamento, ou seja, qual o levantamento ou qual direção do levantamento o levantador deverá efetuar. Para isso nós vamos conhecer alguns treinamentos em quadra sobre esse processo de decisão, quando nós variamos a posição central, e também vamos verificar alguns treinamentos para procurar atrasar o máximo possível o instante da execução do levantamento, para dar uma vantagem competitiva ao atacante em termos de presença do bloqueio. Dessa forma, o primeiro aspecto que nós vamos entender é o chamado tipo de levantamento e como o levantador pode influenciar a estratégia de jogo com base nesse tipo de levantamento que ele efetua. Pode efetuar, por exemplo, bolas lentas e altas, tá? Pode efetuar bolas rápidas e baixas, ou bolas médias em termos de altura. Tá? É isso que nós vamos ver agora, quando ele deve escolher uma ou outra. Primeiro, os levantamentos lentos de bola alta. Tá? Esses levantamentos, esses conjuntos chamados de bolas lentas e altas, são utilizados principalmente pelos atacantes de ponta, por uma questão de preferência, tá? Ou quando o passe sai quebrado e afasta-se da zona de levantamento, chamados passes D, tá? Dificultando dessa forma a ação do levantador em chegar à bola e imprimir velocidade à jogada. E assim ele é obrigado a definir esse tipo de levantamento. Tá? Isso também ocorre quando a primeira ação defensiva é realizada pelo levantador. Dessa forma, o levantamento, nesse caso, é efetuado por um outro jogador, não o levantador. E ele utiliza esse tipo de levantamento, tá, também como conhecido como uma bola de segurança ou uma bola alta. O segundo tipo de levantamento que vai influenciar efetivamente a estratégia de jogo são os levantamentos de velocidade e altura média. Tá? São efetuados basicamente para a posição 2, ou seja, para o ataque do oposto, ou para as posições 1 e 6 atrás da linha de 3 metros. Tá? É o chamado levantamento intermediário em relação à altura e trajetória da bola. Tá? Esse levantamento é utilizado principalmente pelos atacantes da posição 2, pelo oposto, ou também é muito utilizado em bolas atacadas atrás da linha de 3 metros pelos atacantes das posições 1 e 6. O terceiro tipo de levantamento, que influencia muito a estratégia de jogo, são os levantamentos rápidos e de baixa altura. Tá? São direcionados para o central e atacantes externos, procurando conseguir com isso um bloqueio simples. Caso o levantador consiga realmente enganar, vamos dizer assim, o central adversário, de forma que ele consiga fazer um levantamento para o seu atacante externo ou para o central de forma rápida, né? Isso facilitará o ataque, porque o atacante da sua equipe enfrentará provavelmente um bloqueio simples e não um bloqueio duplo com a presença do central. O segundo aspecto importante da estratégia de jogo do levantador é a comunicação com seus atacantes. Né? Os levantamentos atualmente são efetuados com auxílio de sinais manuais, né? Para que os atacantes possam dizer quais levantamentos seguirão após o saque. Os sinais servem para combinar com o time a jogada que deve ser feita. E, normalmente cada time tem um certo chamado dicionário, tá, que compõe esses sinais de ataque e defesa. Os sinais de ataque são usados exclusivamente pelo levantador e que nós vemos agora. Já os de defesa, que visam bloquear o ataque do adversário, podem ser usados pelos 3 jogadores que estiverem na rede. Esses sinais, essa complexidade deles, ela tem evoluído com o tempo no voleibol. Por isso, novos sinais surgem a cada dia. Vai ser importante você definir com essa equipe quais sinais vocês vão adotar. Agora nós veremos os principais sinais utilizados, principalmente de comunicação com o central e com os atacantes. Com centrais são usados basicamente 4 tipos de sinais. O primeiro deles, o tempo cabeça, com o polegar. Tá? Segundo, o chute meio. Terceiro, tempo costas. E o quarto, China.
A segunda forma de comunicação são com os ponteiros, onde praticamente só se utiliza um sinal, o de bola acelerada para a ponta, onde o levantador procura indicar uma estratégia de aceleração do jogo para o ponteiro. O terceiro aspecto importante é o conhecimento das características dos atacantes, tá? Para que o levantador busque fazer um levantamento ideal para o atacante, realmente que ele se sinta confortável com isso. Portanto, o conhecimento das características dos atacantes, suas habilidades de ataque, dessa forma o levantador possa fazer a escolha do levantamento ideal para cada um dos atacantes da sua equipe. Tá? Portanto, durante os treinamentos haja uma comunicação de forma construtiva entre o levantador e o atacante, de forma a que haja uma maior chance de sucesso na realização dos ataques durante os jogos. Importante que o levantador entenda essa preferência de cada atacante. Então, alguns atacantes, por exemplo, gostam de bolas coladas à rede, outros gostam de bolas fora da rede, alguns gostam da bola lançada um pouco mais alta, outros gostam dela mais baixa. Sabendo que tipo de conjunto de levantamentos os atacantes se sentem mais confortáveis de acertar, existirá uma maior chance de sucesso no levantamento. Quarto aspecto importante são as características do bloqueio adversário. Então o levantador deve conhecer quais são os pontos fracos do bloqueio adversário, né? Dessa forma, ele primeiro deve conhecer cada um dos jogadores que farão o bloqueio adversário, as suas características, o seu perfil, né? E deverá procurar levantar a bola para o atacante que enfrentará esse bloqueio mais baixo, tá? De forma a ter maior chance de sucesso no ataque. Tá? A leitura do levantador sobre a formação do bloqueio adversário é um aspecto importante e deve ser considerado sempre no levantamento. Agora nós veremos o quinto aspecto, talvez o mais importante da estratégia de jogo do levantador, que é a decisão sobre o levantamento, ou seja, a escolha da direção do levantamento, posição 1, posição 2, posição 3 ou posição 4, tá? E também o momento exato de fazer esse levantamento. Tá? Nós veremos treinamentos em quadra sobre esse processo de decisão, com base na movimentação do central. Tá? Por que isso? Porque o central adversário ele é uma função importantíssima no bloqueio adversário. Caso ele esteja presente, consiga chegar nas extremidades para fazer a defesa, o nosso ataque vai enfrentar um bloqueio duplo. Caso o levantador consiga enganar o central adversário, consiga colocar numa situação de bloqueio simples dos nossos atacantes, a chance de sucesso do ataque é bem maior. Tá? Nós também faremos treinamentos para atrasar o máximo possível esse instante do levantamento, esse limite de levantamento a ser feito pelo nosso levantador. O primeiro exercício que nós veremos é o chamado deslocamento central no campo de visão do levantador. Nesse primeiro exercício, o levantador deve fazer a leitura de onde está o central adversário, sendo que o levantador deverá efetuar o levantamento no sentido contrário ao passo que vai ser dado pelo central. O central deverá se movimentar logo após a execução do passe, dando condições para que o levantador visualize o passe e a movimentação simultânea do central. Portanto, quando o central se move para um lado, o levantador levanta para o lado contrário, gerando assim uma condição de ataque 1 contra 1. Nós vamos procurar fazer movimentações da posição do passe, tá? Porque o ângulo da posição 1 de passe ele torna a visualização simultânea do passe da posição central bem mais difícil. Isso vai requerer um treinamento, uma habilidade maior do levantador para conseguir enganar o central adversário. O segundo exercício que nós faremos será o de inclinação do ombro do central no campo, ainda no campo de visão do levantador. Nesse exercício, o central vai fazer movimentações mais sutis, portanto tornando mais difícil a leitura do levantador. O central irá apenas inclinar para um lado ou para o outro. Nós também devemos mover a posição do passe, aumentando assim a dificuldade do levantador de fazer a leitura. A percepção do levantador da posição do central é extremamente importante para as ações ofensivas da equipe. O terceiro exercício que nós faremos, já um pouco mais complexo, é o deslocamento central fora do campo de visão do levantador. Tá? Nesse caso, o levantador não deve virar para verificar a movimentação do central, mas observar pelo canto do olho o seu deslocamento enquanto recebe o passe. Vocês vão perceber nos treinamentos que é possível ter a sensibilidade da movimentação central olhando pelo canto do olho. Porque quando o levantador olha para o central, muitos erros podem ocorrer
devido a não estar focando na bola. Portanto, esse treinamento consiste em sentir essa movimentação central pela observação do canto do olho do levantador. O quarto e último exercício que nós faremos será o de orientação de voz do levantamento a ser efetuado no último instante. Tá? Então, o levantador deverá seguir a orientação de voz de onde ele deve levantar a bola. Esse exercício tem como objetivo fazer com que o levantador espere o máximo possível para decidir onde ele deve levantar a bola. O treinador ele deve dar o comando de voz da direção do levantamento após o passe, tá? E um instante antes da execução do levantamento. Esse controle até o último instante de toque na bola do levantador fará com que o central defensivo seja forçado a arriscar um lado antes da bola ser levantada ao atacante. Dessa forma a gente aumenta a chance de sucesso do ataque. Esse exercício vai requerer uma alta concentração do levantador, que deverá escolher o melhor levantamento o mais tarde possível e ainda assim fazê-lo com precisão. Portanto, é um exercício complexo que vai requerer muito mais treinamento. Entrada. Saída. 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 Entrada. Bom, agora nós terminamos esse módulo 10 de treinamento de voleibol, que é o último dos módulos de treinamento para levantadores. E dessa forma eu gostaria de deixar uma mensagem final para você, levantador, que pretende se desenvolver no voleibol e pretende buscar a excelência da sua performance. Tá? Essa mensagem ela é refletida nessa frase do escritor americano Zig Ziglar. Ela diz, basicamente, não existe elevador para o sucesso. Você tem que subir essas escadas. Portanto, o caminho para a alta performance, tá? Para atingir os seus objetivos, tá? Passa realmente por subir degrau por degrau. Tá? Ou seja, desenvolver, treinar horas e horas no seu clube, tá? Treinar horas e horas de forma individual, tá? Jogar o máximo possível. Só assim você vai conseguir adquirir efetivamente essa performance, esse nível de excelência, esses seus objetivos como levantador de voleibol. Tá? Espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês a trilhar esse caminho de desenvolvimento para alcançar os seus objetivos. Muito obrigado pela atenção de todos e eu reforço que vocês acessem o blog www.propvolley.com.br para poder ver com mais detalhes todos os demais modos de treinamento em voleibol.